O hangar principal da Aeronáutica Ibérica em Getafe, na região sul de Madrid, não era meramente um galpão industrial. Era um santuário de ambição corporativa e tecnologia de ponta espanhola. Com seus tetos altíssimos e o piso de resina polido ao extremo, a instalação abrigava protótipos de drones militares, helicópteros personalizados e jatos privados, cujo valor ultrapassava os 20 milhões de euros por unidade. A empresa, um legado familiar que havia ascendido para se tornar um pilar estratégico europeu, era avaliada em mais de 3 bilhões de euros, um testamento da visão que Helena Martín havia cultivado com mão de ferro. Aos 45 anos, Helena havia assumido a presidência há 5 anos, após o inesperado e precoce falecimento de seu pai, o fundador. Seu luto havia sido canalizado para uma produtividade extrema, transformando-a em uma líder brilhante, mas implacável. Naquela manhã de final de outono, o ambiente no hangar estava carregado de uma tensão palpável. Helena, impecável em seu tailleur de alta costura na cor marfim, avaliado em 3 mil euros, e saltos altos de sola vermelha, entrou para uma inspeção que era menos uma auditoria e mais uma demonstração de poder. Ela não tolerava rachaduras na fachada de perfeição que vendia aos seus investidores. Seus assistentes, o diretor de operações, o chefe de segurança e 2 secretários, caminhavam a 2 passos de distância, mantendo um respeito quase reverencial. A cultura do medo na Aeronáutica Ibérica era lendária. Nos últimos 2 anos, Helena havia demitido 4 assistentes pessoais que não suportaram a pressão, e mais de 50 funcionários por motivos que considerava falhas de disciplina ou pontualidade. Seu olhar perscrutava cada detalhe, do brilho das fuselagens à correta disposição das ferramentas em seus painéis. Foi então que, ao lado de um A320 recém-reformado para um cliente do Oriente Médio, a cena da discórdia se apresentou como uma mancha. Antônio Garcia, um zelador com um uniforme azul de limpeza, esfregava o chão. E ali, sentada discretamente sobre uma caixa de ferramentas, estava uma menina. Carla, de 8 anos, com sua jaqueta amarela de inverno e o cabelo castanho preso, lia concentrada. Ao lado dela, sua mochila escolar e uma garrafa térmica de café da manhã. Embora a menina estivesse quieta e não interferisse nas operações, sua mera presença em uma área de acesso altamente restrito e sujeita a rigorosos protocolos de segurança aérea, onde materiais inflamáveis e tecnologia classificada são manuseados, era uma violação direta das normas operacionais de segurança em plataforma e hangares vigentes na Espanha. O rosto de Helena enrijeceu. A raiva, fria e metódica, substituiu qualquer outra emoção. Sua voz, treinada para se impor em salas de reuniões internacionais, ressoou com uma autoridade inegável. Quem autorizou isso? Um hangar não é um pátio de escola. Chefe de segurança, quem é este homem? E por que há uma menor em uma zona de acesso restrito? Antônio, de 41 anos, endireitou-se lentamente. Seu corpo, embora vestido com um macacão de trabalho limpo, mas visivelmente desgastado e remendado nos cotovelos, possuía uma estranha rigidez, uma postura que apenas o treinamento militar pode conferir. Seus olhos, azuis e cansados, refletiam uma preocupação constante, marcada por mais do que apenas a dureza do trabalho. Ele explicou a situação com uma voz clara, mas submissa. Desculpe, senhora Martín, sou Antônio Garcia. A escola de Carla teve uma pane inesperada na caldeira nesta manhã, e por não ter rede familiar de apoio em Madrid, liguei para meu supervisor. Ele me deu permissão verbal, compreendendo a urgência, sob a promessa de que a menina não se moveria daquele canto. Não tinha com quem deixá-la. Helena não se comoveu. Empatia era um conceito ausente em seu vocabulário corporativo. Ela interrompeu o homem com a sentença de que um hangar de 20 milhões de euros e tecnologia militar não era uma creche, e, elevando a voz, ordenou ao chefe de segurança que providenciasse a demissão imediata de Antônio. Liguem para o supervisor dele, documentem a falta grave e prossigam com a demissão. Quero que este homem esteja fora das instalações antes do meio-dia. Carla, com os olhos arregalados pelo medo de ver a mulher gritando com seu pai, deixou o livro cair no chão
e correu para abraçar a perna de Antônio, soluçando em silêncio. Antônio, com um gesto instintivo, envolveu os ombros da filha com um braço protetor, tentando acalmá-la com sussurros suaves. Foi nesse movimento protetor que o ponto de virada da trama ocorreu. Ao levantar o braço, a manga de seu uniforme azul deslizou para cima, revelando uma parte de seu antebraço. Ali, tatuado com uma precisão que falava de um juramento, estava o símbolo das asas de paraquedista da BRIPAC, emolduradas pela data 15/8/2013. Helena paralisou. O ar pareceu sumir de seus pulmões. A tatuagem. A data. Sua mente, uma máquina de cálculo fria, trabalhou em velocidade vertiginosa. 15 de agosto de 2013. Afeganistão. A missão que deu errado. Seu irmão mais novo, o capitão Luiz Martim, havia participado daquela operação. Uma emboscada em uma vila remota. 7 soldados espanhóis encurralados e cercados. O ato de heroísmo que havia salvado 4 deles, incluindo Luiz, foi realizado por um único homem, que sofreu ferimentos gravíssimos para conseguir isso. Um ato que foi reconhecido com a Cruz do Mérito Militar, com distintivo vermelho. Uma condecoração concedida apenas por ações que implicam risco excepcional ou um sacrifício que excede o cumprimento do dever em situações de conflito. Helena havia conhecido aquele homem apenas uma vez, na cerimônia de condecoração no Palácio Real de Madrid. Ela se lembrava de seu uniforme de gala impecável, do peito coberto de medalhas e de seus olhos que pareciam ter visto a eternidade em um instante. Ela se lembrava de que seu irmão Luiz falava dele com uma veneração que beirava a devoção. E se lembrava com a mesma clareza que depois daquele dia, aquele herói havia desaparecido. Havia rejeitado todas as ofertas governamentais de cargos de prestígio, deixado o exército e se dissolvido no nada para reconstruir sua vida longe dos holofotes. Seu nome era Capitão Daniel Gonzales. E agora, ele estava ali, à sua frente, no uniforme de zelador, ganhando pouco mais de 800 euros por mês, humilhado e ameaçado de demissão na frente de sua filha. A voz de Helena, que um momento antes havia trovejado com arrogância, saiu como um sussurro mal audível no vasto hangar. Capitão Daniel Gonzales. Antônio levantou a cabeça. Seu rosto exibiu um puro choque. A máscara do zelador rachou. Por um único e interminável segundo, seu corpo adotou a rigidez militar. Seus ombros se endireitaram, seu queixo se ergueu e o olhar do soldado encontrou o da CEO. Em seguida, com uma rapidez treinada, ele suprimiu a postura, voltando à curvatura submissa do operário. A senhora está enganada. Meu nome é Antônio. Sou apenas o zelador, um humilde trabalhador. Mas Helena já havia visto o que precisava ver. O reconhecimento em seus olhos antes de baixá-los, a perfeição da postura militar que durou um instante. Olhando novamente para seu rosto, além do cansaço e da barba por fazer, ela reconheceu as maçãs do rosto marcadas e a firmeza da mandíbula do homem que apertara a mão de seu irmão Luiz há 10 anos. Sem dizer mais nada, e com uma determinação repentina que confundiu seu séquito, Helena se virou e ordenou a seus assistentes: saiam, todos. Voltem para o escritório central. Eu os chamarei quando terminar. O diretor de operações tentou protestar, mencionando a iminente chegada dos investidores. Helena o interrompeu com um olhar que não admitia réplica. Acostumados às suas excentricidades, eles obedeceram sem questionar, deixando Helena, Antônio e a menina na imensidão prateada do hangar. Quando ficaram sozinhos, Helena se aproximou lentamente de Antônio. Sua expressão havia mudado completamente. A fúria havia dado lugar a uma mistura de profunda vergonha, curiosidade e uma estranha necessidade de reparação. Eu sei quem você é, repetiu, desta vez com uma suavidade que nunca havia usado com um funcionário. Conheci o capitão Gonzales na cerimônia de 2013. Meu irmão Luiz deve a vida a você. A Espanha deve a vida a você. E eu acabei de humilhá-lo e ordenar sua demissão na frente de sua filha por causa de uma falha na caldeira de uma escola. O que você está fazendo aqui, Antônio? O que aconteceu para que um herói condecorado acabe limpando o chão da minha empresa por um salário mínimo?
Antônio permaneceu em silêncio, com o braço firmemente em torno de Carla, que já apenas tremia levemente. Sua voz, quando finalmente falou, era neutra, desprovida de emoção. O passado é passado, senhora. Não sou mais o capitão Gonzales. Sou Antônio, um pai solteiro tentando ganhar a vida. Se realmente quer ajudar, a solução coerente e boa é simples. Permita-me terminar meu turno. Se me demitir, terei um problema maior de conciliação e financeiro. Sou responsável por Carla metade de cada mês. Minha única prioridade é ela. Helena assentiu lentamente. Ela cancelou o restante de seus compromissos matinais, algo que só teria feito por uma catástrofe financeira. Venha comigo, Antônio, e traga Carla. Iremos ao meu escritório. Há biscoitos e algo mais do que um pedido de desculpas que preciso lhe oferecer. Mas, se quiser continuar empregado amanhã, a questão da demissão precisa ser resolvida de forma imediata, legal e coerente. Não há processo administrativo. Seu supervisor apenas lhe deu uma permissão verbal. Portanto, não houve falta grave. O chefe de segurança receberá a instrução de anular a ordem e você recuperará seu posto imediatamente com uma advertência verbal pelo descumprimento dos protocolos de segurança, mas com total coerência. Depois disso, podemos conversar sobre todo o resto. Helena havia encontrado uma solução de saída limpa que protegia os direitos de Antônio e evitava um futuro conflito trabalhista. Antônio, vendo a firmeza e a coerência em seus olhos pela primeira vez, permitiu-se um vislumbre de esperança, pegando a mão da filha para seguir a CEO. A jornada até o escritório de Helena Martim, localizado no 20º andar do edifício corporativo, foi uma travessia pela estratificação social. Antônio Garcia, em seu macacão de trabalho, e sua filha Carla, com sua jaqueta amarela, moviam-se por corredores de carpete grosso e paredes de vidro, um universo de ordem e luxo incompreensível. Ao chegarem ao escritório, um espaço amplo e minimalista com uma vista espetacular do horizonte de Madrid e das pistas de pouso, a tensão deu lugar a uma calma forçada. Helena, com uma amabilidade que era uma manifestação de sua necessidade de redenção, indicou a Carla o canto de brincadeiras que seu sobrinho ocasionalmente usava, prometendo-lhe biscoitos de manteiga e suco de laranja natural. Enquanto Carla se instalava obedientemente em um sofá de design, Antônio e Helena se aproximaram da janela. O contraste entre eles era doloroso. Helena não perdeu tempo com rodeios. Antônio, minha ordem de demissão foi revogada imediatamente como prometi. O chefe de segurança documentou como uma advertência verbal por quebra de protocolo em zona de segurança, mas sem consequências trabalhistas. Seu supervisor assumiu que se excedeu na discrição ao lhe dar permissão. A coerência trabalhista foi mantida e seu posto de zelador noturno está seguro. Agora, não como CEO, mas como a irmã de Luiz, preciso saber o que aconteceu depois de 2013. Meu irmão sempre o considerou um salvador, um herói. Antônio suspirou profundamente. Era evidente que reviver aqueles anos era um sacrifício. Sua voz, inicialmente áspera, suavizou-se com a confiança que lhe infundia a resolução honesta e rápida de seu problema. Ele começou seu relato. Após a missão no Afeganistão, retornou à Espanha gravemente ferido na perna e no ombro. Passou 8 meses internado no Hospital Central da Defesa, submetendo-se a 3 grandes cirurgias e uma reabilitação interminável. No entanto, o que ceifou sua vida anterior não foi a dor física, mas o que carregava dentro: o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. O TEPT, explicou Antônio, olhando um helicóptero da Guarda Civil decolando à distância, é uma doença que não se vê nas medalhas. Eu voltei para a península, mas minha mente ficou naquela vila. Os pesadelos eram diários. Ele revivia a emboscada, a poeira, o medo, a necessidade de agir com extrema coragem para garantir que seus companheiros, incluindo o capitão Luiz Martim, conseguissem escapar a tempo. Sua esposa Clara lutou para manter o relacionamento, mas meses se transformaram em 1 ano, e o Antônio, que ela conhecia, foi substituído por um homem ausente, propenso a ataques de pânico e depressão profunda.
Minha culpa foi meu orgulho, admitiu Antônio com uma amargura que fez Helena se encolher. Heróis não pedem ajuda, certo? Eu recusei a ajuda psicológica contínua que o exército me ofereceu. Pensei que o tempo curaria, que minha disciplina mental seria suficiente. Em 2014, Carla nasceu. Durante os 2 anos seguintes, Antônio tentou desesperadamente ser o pai e marido que a menina merecia, mas sua incapacidade de se adaptar à vida civil era total. Barulhos altos, multidões, até um simples rojão podiam desencadear episódios de terror. Ele não conseguia manter um emprego. A disciplina militar não se traduzia bem na flexibilidade do mercado de trabalho. Em 2016, Clara tomou a decisão de pedir o divórcio. Uma solução coerente, embora dolorosa, para preservar sua própria saúde mental e oferecer um ambiente estável à menina. A batalha legal pela custódia foi seu inferno pessoal, um calvário de 4 anos. Os pais de Clara, pessoas de boa fé, mas aterrorizadas pelos sintomas de Antônio, o descreveram ao juiz como uma pessoa instável e imprevisível. O resultado foi devastador. Ele perdeu a guarda completa e lhe foi concedido apenas um regime de visitas supervisionadas um fim de semana por mês. Eu perdi minha casa, perdi minha esposa e estive a ponto de perder a única razão que me restava para existir, confessou Antônio. O abismo o absorveu. Houve semanas em que considerou a possibilidade de dar cabo à própria vida para acabar com a dor. A única luz veio da pequena Carla. Durante uma de suas visitas supervisionadas, ela perguntou: "Papai, você ainda me ama?" Naquele momento, Antônio compreendeu que o heroísmo não era mais um ato de valor físico na guerra, mas um ato de valor moral na vida. Ele deveria viver por Carla. Foi então que ele, finalmente, chegou ao fundo do poço e aceitou que o orgulho militar era um obstáculo intransponível para sua recuperação. Ele se rendeu à ajuda, iniciou um tratamento intensivo de 1 ano em uma clínica especializada em TPT, frequentando grupos de apoio com outros veteranos e aceitando a medicação quando necessário. Durante 4 anos, Antônio se dedicou a trabalhos humildes. Foi operário na construção, estoquista em um polo industrial de Fuenlabrada e, finalmente, zelador. Cada um de seus empregos era voltado para um único objetivo: pagar seu advogado para lutar por um regime de visitas mais amplo. A recompensa dessa luta chegou finalmente no ano passado. Após uma longa batalha legal e com o relatório favorável dos psicólogos que confirmaram sua estabilidade, o juiz lhe concedeu a guarda compartilhada. Carla passaria metade do mês com ele em seu pequeno apartamento em Alcalá de Henares. Ganhar a guarda foi melhor do que qualquer condecoração, afirmou Antônio. O trabalho na Aeronáutica Ibérica era um sacrifício que ele fazia por Carla. O turno da noite pagava €1 a mais por hora, o que o permitia fechar o mês. Durante as semanas em que estava com Carla, ele trocava para o turno diurno, mesmo ganhando menos, apenas para ficar perto dela. Hoje, o fechamento inesperado da caldeira da escola quase lhe custou o emprego, mas também, ironicamente, sua dignidade. Helena, que havia escutado em silêncio, tinha lágrimas nos olhos. "Meu irmão Luiz procurou você, Antônio. Se soubéssemos, teríamos feito qualquer coisa para ajudar. Você é um herói da Espanha. E é um pai que lutou com uma coerência e uma bravura que superam qualquer ato militar. Não posso permitir que continue limpando chãos por €800 por mês, não agora que recuperou a estabilidade." Helena ofereceu a solução que era coerente tanto para a empresa quanto para Antônio. "Na Aeronáutica Ibérica, estamos buscando um instrutor de voo para a formação de pilotos de helicóptero. Seu histórico na BRIPAC, sua experiência em voo tático em situações reais e sua capacidade de sobrevivência são inigualáveis. É um cargo que paga €3.000 por mês com plano de saúde privado, que cobriria também Carla. É uma necessidade real para minha empresa." Antônio, contudo, manteve-se firme. "Não aceito caridade, senhora Martim. Eu trabalhei demais para recuperar minha dignidade. Não quero ser o projeto de redenção de uma CEO que se sente culpada." A resposta de Helena foi brilhante. "Não é caridade, Capitão Gonzales. É negócio.
É um cargo para o qual você está qualificado e minha empresa terá um benefício com sua experiência. Se lhe preocupa a sua dignidade, demonstre-o. Eu lhe ofereço uma entrevista formal, sem tratos preferenciais, com o chefe do programa. Conquiste a vaga. Mas recusar esta oportunidade por orgulho, quando Carla merece estabilidade, segurança e um pai com tempo, seria, desculpe-me, uma estupidez. Você quer a dignidade de conquistar o cargo? Faça-o. Demonstre-me, como Capitão Gonzales, que você é o melhor candidato. O desafio de Helena atingiu a fibra mais sensível de Antônio. Ele olhou para Carla, que ria com seus biscoitos. Viu suas mãos, calejadas pelo trabalho. Ele viu seu pequeno apartamento. A dignidade não era mais apenas sua própria valia. Era o futuro de sua filha. Aceito a entrevista, disse, com a voz que voltava a ter o tom firme do soldado. Mas com uma condição. Tratem-me como a qualquer outro candidato. Quero conquistar esta vaga por minha qualificação, não por minha história. Helena assentiu com respeito. Assim será feito. A entrevista será rigorosa, eu lhe garanto. Agendaremos para a próxima semana. Na semana seguinte, Antônio Garcia enfrentou a entrevista de sua vida. Ele vestiu o terno azul marinho emprestado e entrou na aeronáutica ibérica com uma mistura de pavor e uma calma férrea. A entrevista ocorreu na área de instrução de voo, sob a supervisão do ex-coronel Fuentes, um homem de 60 anos e reputação implacável. O processo durou 3 horas. Antônio não apenas demonstrou um conhecimento técnico impecável, mas superou as expectativas nas simulações de emergência. A pergunta crucial veio do coronel Fuentes. Antônio, sabemos do seu diagnóstico de TEPT. Em um cargo onde a vida de pilotos está em jogo, como podemos garantir sua confiabilidade e que os pesadelos não afetarão seu julgamento? Antônio respondeu com uma honestidade milagrosa. Coronel, o TEPT é uma parte de mim que convive comigo. Não se cura, se gerencia. Minha maior garantia não é a terapia, é minha filha, Carla. Ela me devolveu a vontade de viver. Se minha mente falha, ela paga as consequências. Essa é uma pressão que nenhum terrorista pode igualar. Minha confiabilidade é total, porque meu foco é a vida e a segurança. A entrevista terminou sem veredicto, mas 3 dias depois, Antônio recebeu a ligação. A vaga era dele. 3.000 euros por mês, contrato por tempo indeterminado, após 6 meses de experiência e plano de saúde completo para ele e Carla. Ao desligar, Antônio sentou-se no chão. Chorou pela primeira vez em anos. Um choro de gratidão e de alívio, uma libertação milagrosa de 10 anos de encargos. Helena Martim, que havia exigido uma resposta coerente de Fuentes, sentiu uma onda de alívio que confirmou que ela não havia apenas feito o correto por seu irmão, mas por sua própria alma. A presença de Antônio e Carla havia acendido uma luz em seu universo, que até então girava apenas em torno de balanços e lucros. Os meses seguintes foram uma transformação milagrosa para Antônio. Com um salário estável, ele se mudou para um apartamento maior em Alcalá de Henares, com 2 quartos. Ele caminhava pela aeronáutica ibérica com a postura ereta do capitão que havia sido. A autoestima, que havia sido ceifada pelo TEPT e pela humilhação, era reconstruída a cada dia. Helena, por sua vez, encontrava desculpas coerentes para coincidir com Antônio. Ela percebeu que não era apenas gratidão, mas algo mais profundo. Antônio havia visto através de sua fachada de CEO implacável, vendo a mulher vulnerável, que se escondeu atrás de um muro de milhões após o falecimento de seu pai. O momento crucial chegou quando Helena, cedendo a um impulso que não podia controlar, convidou Antônio e Carla para jantar em sua majestosa vila nas colinas de Toledo. O capitão Luiz Martim, o irmão de Helena, abraçou Antônio com lágrimas nos olhos, chamando-o de irmão. Mais tarde, na varanda, olhando as luzes de Toledo, Antônio agradeceu a Helena por ter devolvido sua dignidade. Helena confessou: Antônio, você me ensinou que o valor de uma pessoa não se mede em milhões, mas no caráter. Eu era uma CEO de sucesso, mas uma pessoa fracassada. Você me mostrou o que significa amar incondicionalmente alguém
e ter a coragem de pedir ajuda quando se está quebrado. Nessa noite, eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo carregado de 10 anos de dor, 4 anos de luta e uma esperança milagrosa. Os comentários na alta sociedade de Madrid foram imediatos. A CEO multimilionária e o ex-zelador. A família de Helena a ligava, desesperada, perguntando se havia enlouquecido. Antônio, temendo o escândalo, sugeriu se afastar, mas Helena não era mais a mesma. Não me importo com o que pensem, Antônio. Eu vivi 45 anos cumprindo expectativas alheias. Se você está disposto a lutar por mim, eu estou pronta para lutar contra todo julgamento social. Você me ensinou que a verdadeira coragem é reconstruir depois de perder tudo. 2 anos depois, a Vila Martim foi o palco de um casamento que virou notícia. Helena Martim se casava com Antônio Gonzalez. Carla, de 10 anos, foi a dama de honra, chorando de alegria. O capitão Luiz Martim foi o padrinho. Helena implementou uma cultura corporativa de apoio, criando a Fundação Antônio Gonzalez, dedicada à assistência psicológica e à reintegração de veteranos com TEPT. O resultado milagroso e coerente foi que a felicidade dos funcionários aumentou a produtividade. E os lucros da aeronáutica ibérica continuaram a crescer. 3 anos após o casamento, a família cresceu com o nascimento de um menino, um irmão para Carla. Uma noite, 5 anos após aquele primeiro encontro, Antônio e Helena estavam na varanda de Toledo. Antônio abraçou sua esposa e lhe disse a última e mais profunda verdade. Aquele dia no hangar foi o dia mais importante da minha vida. Se não tivesse sido ameaçado, eu teria permanecido invisível para sempre. Helena, a CEO que havia encontrado sua humanidade, respondeu: e eu teria sido uma CEO de sucesso, mas uma mulher vazia. Você me ensinou a medir o sucesso não em milhões, mas em momentos. O milagre não foi o dinheiro. Foi a coragem de 2 pessoas quebradas de encontrar a maneira de se curar e de se amar. A história de Antônio e Helena se tornou uma lenda de esperança. Carla, já adolescente e segura de si, respondia aos comentários sobre o casamento de sua mãe. Minha mãe não se casou com um zelador. Ela se casou com um herói que foi suficientemente corajoso para pedir ajuda e forte o suficiente para aceitá-la. E é a decisão mais inteligente e milagrosa que ela já tomou. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.